A paz do Senhor Jesus para todos nesse dia. Que o seu dia seja abençoado. Aleluia. Por nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos estar meditando aqui em um trecho da Bíblia no livro de Mateus. Vai ser a meditação desse dia. Mateus de capítulo 8, versos 23. Vai estar falando sobre uma tempestade, né? São poucos versículos, vamos ler esses versículos então. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Engrandecido para sempre seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus Santo, ó Deus de grandeza, Deus de poder, venha falar com todos nós nesse dia, Senhor, através desses versículos que lemos. Fala mesmo, Espírito Santo, segundo a tua boa vontade, ministra nos nossos corações. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Como está falando a Bíblia, né, aqui se trata de uma tempestade no mar. Eles estavam indo de uma parte para outra, né? Saindo de uma cidade, indo para o outro lado, quando foram surpreendidos por uma grande tempestade. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, certamente cansado, né, da sua caminhada, estava dormindo. Arrumou um lugarzinho ali no barco, né, na polpa, né, e estava descansando um pouco. Eu creio que se não fosse essa tempestade, os discípulos jamais iriam despertar o Senhor, né? Mas a tempestade, ela foi aumentando, e diz a Bíblia que o barco foi enchendo, foi sendo coberto pelas águas. Igreja, não tem esse que não entra em um desespero, né? Quando vem as lutas, quando as lutas procuram te submergir, quando os problemas da vida vêm para te afogar, para te sufocar. Na verdade, bate desespero, bate ansiedade, aleluia, bate até mesmo uma insegurança, né? Como foi com os discípulos. Mas uma palavra que me chama aqui bastante atenção foi esta palavra que o Senhor disse para os seus discípulos. O Senhor disse o seguinte: Ele disse-lhes: Por que temais, homens de pequena fé? Louvado seja Deus. Quando o Senhor diz essa palavra aqui, igreja, é porque o Senhor queria que os próprios discípulos repreendessem aquele mal que estava sobrevindo sobre eles. Aquela tempestade de vento, de ondas que cobriam o barco, ventos que açoitavam o barco. Na verdade, foi uma fúria tão grande que era para acabar com a vida deles. Com nós não é diferente nesses dias. Muitas das vezes as investidas do inimigo é para acabar com a nossa fé, para nos destruir. Às vezes são lutas tão grandes, são tempestades tão grandes, que você às vezes se encolhe. Às vezes você fica uma pessoa acuada.
aleluia, veio sem saída, como os discípulos estavam sem saída. E tem coisas na nossa vida que é para nós mesmos, na autoridade do Espírito Santo, repreender. Principalmente quando é fúria do diabo. Ali foi uma fúria de Satanás, porque eles estavam indo para o outro lado. E logo em seguida, o Senhor realizou uma grande obra lá do outro lado. E foi quando ele expulsou o demônio, uma legião do Gadareno, e colocou aquele homem em plena liberdade. Aquele homem era cativo há muitos anos, né? Por uma legião interminal que retalhava aquele homem, né? Aquele homem vivia nos sepulcros. Não vamos entrar muito por esse lado, mas vamos falar acerca da nossa fé, né? Então, o Senhor quer que a gente mesmo ministre as nossas próprias lutas, as nossas provações, através da nossa fé. O Senhor chamou eles aqui de homens de pouca fé, de pequena fé, porque muitas das vezes a gente não pode esperar somente pelos outros, ou até mesmo tem situação que, se a gente clamar, o Senhor Jesus vem, né? O Senhor Jesus vem, como aconteceu com os discípulos, já que eles não repreenderam o vento nem a tempestade, e teve que acordar o Senhor que estava dormindo, descansando. Aleluia, e o Senhor levantou, diz a Bíblia que o Senhor se levantou, se pôs de pé e repreendeu aquele vento e aquela tempestade, né, que açoitava o barco. Eu não sei o que é que você está sendo açoitado nesses últimos dias, qual é o tipo de luta, qual o vento que você está enfrentando, qual a tempestade que você está enfrentando. Mas você tem fé suficiente para repreender esse mal, para no nome do Senhor você colocar esse vento para se acalmar, essa tempestade, para ser exterminada. Talvez os problemas da vida tenham procurado te sufocar, você tem enfrentado grandes lutas, mas o Senhor nunca deixou de estar contigo. Nesta caminhada, o Senhor está com você. Nessa jornada, nos seus ruins momentos, nos seus melhores momentos, a companhia do Senhor está sempre presente. O Senhor nunca afastou da sua vida. Se Ele está contigo, você tem todo o amparo. Você tem toda a autoridade para repreender o mal que lhe rodeia, as enfermidades, o desemprego, as provações, as investidas, as calúnias, as fofocas, todo o mal. Você é uma pessoa imune. Aleluia. Nenhum mal pode lhe atingir. Alça a sua voz, crê em Deus, tenha fé, coloque a sua fé em ação. O Senhor está disposto em te ajudar. Você não é pessoa derrotada, você não vai ser submergida pelos problemas da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloca a sua fé em ação, aciona ela aí. Você tem um pouquinho aí. E com esse pouquinho, o Senhor pode aumentar e fazer de você a sua fé uma fé grande. Engrandecido seja Deus. Esteja sempre confiante em Deus. Porque os discípulos, quando viram aquele milagre extraordinário acontecer, eles ficaram assustados. Quando acabou o susto da tempestade, eles assustaram com a autoridade do Senhor e disse: que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedece? Aleluia. Em outras palavras, diz: que doutrina é essa? Que autoridade é essa? Você também tem essa autoridade. Com certeza você tem. Aciona a sua fé. E você vai ver que você é uma pessoa de grande fé. Talvez a sua fé está aí, estacionada, empoeirada, enferrujada. Aleluia. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe bastante no curso de todo esse dia. E eu quero te lembrar, viu? O Senhor está contigo nesse barco, nessa embarcação, em rumo a Sião, viu? Não desanima, não. A vitória é sua
em nome do Senhor Jesus.